Bom dia, boa tarde. A gente vai fazer agora uma outra aula prática com exercício de perspectiva cônica, desenhado à mão livre, simulando o método dos arquitetos. Os nossos exercícios de 7 a 9 são todos com 2 pontos de fuga principais. Isso quer dizer que o elemento que a gente está desenhando está inclinado em relação ao quadro. Tem 2 conjuntos de linhas horizontais que vão estar convergindo para um ponto de fuga. Nesses casos, um pouco diferente do que a gente fez anteriormente, a gente vai situar o quadro pelo meio do elemento, em um local onde a transferência de alturas daqueles elementos desenhados vai ser simplificado. Assim, em relação às medidas que a gente vai traçar em verdadeira grandeza, que é no local onde o elemento está passando no quadro, parte do desenho vai ficar maior, que é aquilo que está indo para frente do quadro, e parte do desenho vai ficar menor, que é aquilo que está indo para trás do quadro. Todas as medidas que a gente vai indicar tem a ver com uma ideia de proporção entre as partes e encaixar o desenho todo em uma folha A4, também de uma maneira que o desenho final não fique tão pequeno. Isso quer dizer que a gente vai tentar fazer a planta inicial não tão pequena assim. Essa é uma parte a observar em relação ao passo a passo mostrado no exercício, esse encaixe na folha A4. O exercício 7 vai ser o desenho de uma escada imaginária com 2 lances de 3 degraus e um patamar no meio. Quando a gente alcança esse patamar, a escada continua virando para a direita. A escada como um todo está inclinada em relação ao observador e o quadro a 45 graus. E a gente vai situar esse quadro no início do patamar. Nesse exercício, a profundidade do piso fica parecido com o tamanho do espelho, então vai ser tipo como se fosse uma escada de Escher, quando na vida real normalmente o espelho é um pouquinho menor que o piso. E a largura da escada vai se aproximar à soma da profundidade de 3 pisos. O exercício da escada, a gente vai começar com o patamar encostado no quadro e cada lance de escada se aproxima em planta a um quadrado, porque 3 pisos é a distância da largura da escada. Quando eu for contar isso aqui, eu na realidade tenho 7 alturas, porque são 3 escadas a cada lance e o patamar. A gente vai fazer a altura igual ou aproximado à profundidade do piso de cada degrau. Estou situando o observador de um modo que eu consiga situar os pontos de fuga na folha. Isso quer dizer que eu não posso distanciar tanto o observador assim. Depois eu estou situando um local que o desenho caiba da linha de terra para ser o local onde eu vou desenhar a perspectiva. Então, eu marquei 7 alturas referente aos 7 degraus e estou marcando a linha do horizonte um pouco acima desse último degrau. Eu vou começar a puxar as linhas para essas alturas que eu marquei. Agora é só um eixo que eu tenho em verdadeira grandeza, que está referente ao local ali do quadro. E eu vou marcando também as visuais, batendo no degrau, indo até o quadro, e aí eu transfiro para baixo, que é onde eu vou estar visualizando isso na perspectiva. Então, as linhas que estão indo para o ponto de fuga à esquerda são aqueles que vieram da linha paralela à esquerda para criar aquele ponto de fuga, e eu vou assim subindo as alturas, transferindo a medida a partir daquele eixo que eu marquei a verdadeira grandeza. E vou puxando cada conjunto de linhas para o local da fuga dessas linhas.
Depois eu vou subir as verticais e a partir disso, puxando para o outro ponto de fuga, eu vou encontrando o fim desses degraus, que eles estão todos no mesmo eixo. Inclusive, até quando chega ao patamar, eu estou puxando um pouco mais. E depois eu estou puxando as visuais do outro conjunto de linhas para ir descendo essas posições e fazendo o mesmo processo que eu fiz para o lance de baixo, para o lance de cima. Só que ele está indo na outra direção. Então, eu estou primeiro desenhando isso, eu estou aproximando uma base dessa escada que tem a ver com o final do degrau, com o degrau sendo da profundidade dessa distância. E aí eu marco isso no degrau de cima também e eu junto as linhas porque vai ser um plano curvado, um plano de rampa. Eu faço a mesma coisa lá embaixo, até chegar à profundidade daquele degrau. Então, é como se a espessura da laje fosse a altura do piso do degrau. Eu vou marcando essas linhas aqui, eu poderia até ter deixado uma dessas linhas mais fracas ali do encontro do último degrau do patamar com o lance de escada indo para a direita. E embaixo eu também resolvi que eu tenho uma parte ali que é um piso de grama, como se fosse uma coisa aberta na projeção do encontro dessas linhas da escada. E eu vou pintar um pouco, inclusive essa parte também, como se fosse uma grama ali embaixo, mas vocês podem imaginar algum outro elemento. E eu também resolvi que eu quero colocar um piso à frente, né? Eu estou marcando primeiro o material dos pisos para diferenciar esse plano, e depois eu estou marcando um piso de entrada, e aí eu marco ele primeiro na planta. Eu puxo a visual daquela ponta a partir do observador que está ali ainda, que eu até cobri um pouco, mas ele ainda está aí. E eu puxei esse último degrau. Espero que vocês tenham achado interessante e vocês podem criar outros elementos. O exercício 8 é uma casa com duas estruturas de coberta, uma com telhado com cumeira e outra uma laje plana. A gente vai inclinar a escada um pouco diferente do exercício anterior, aproximando 30 a 60 graus. Isso quer dizer que a gente vai visualizar mais o lado mais longo da casa. A parte da laje cobre uma varanda por onde se acessa o resto da casa. Essa laje é apoiada por dois pilares de seção quadrada. A coberta, com telhado de duas águas e cumieira, que é o ambiente mais fechado da casa. Além do acesso à varanda, tem uma outra abertura com uma janela visível pelo observador. O observador, nesse caso, é um pouco maior que uma pessoa, que a gente vai representar ele na altura da cumieira da casa. Depois que vocês terminarem esse exercício, vocês fotografam ou digitalizam, sempre mostrando todas as linhas de construção. E a ideia do encaixe na folha A4 é que os pontos de fuga vão ficar dentro da folha e, nesse caso, o local do observador também. O exercício 9 é uma reforma da casa do exercício 8. A casa vai ganhar um andar a mais. Esse andar a mais vai ter aberturas semelhantes às do andar de baixo, térreo, mas a varanda do andar de cima vai ficar descoberta. Então, a gente vai fazer só um apoio, uma proteção, levando em consideração o apoio nos mesmos lugares dos pilares de baixo. O piso no entorno da casa vai ser ampliado e vai ganhar uma altura. Então, a gente vai definir como se fosse uma extensão da varanda da casa. Ao fim, vocês podem aproveitar para pintar, que vai talvez ajudar a mostrar a continuidade de algumas paredes.
E além disso, vocês podem inserir alguns elementos a mais nessa casa. Pessoas, varanda, plantas, algum móvel, ou mais ainda uma estrutura a mais. Uma observação é que vocês apenas apagam no desenho dessa reforma as linhas mais fortes das estruturas que foram destruídas em relação à casa do exercício 5. Por exemplo, a cumieira que existia embaixo não vai existir mais porque ela vai ficar mais para cima. Então, isso é uma parte que teria que ser apagada. Ou, a observação 2, é que vocês podem fazer um novo desenho para manter a casa do exercício 8 tal qual ela está. E aí vocês juntam parte do passo a passo do exercício 8, considerando já a extensão da casa para o andar de cima e para esse piso mais amplo. Vocês também podem escolher fazer duas folhas separadas, porque assim vocês podem representar a planta e o quadro em uma folha. Vocês podem reaproveitar esse desenho separado para fazer o desenho em perspectiva em outra folha. A outra observação é que, como uma atividade extra, vocês ainda podem visualizar essa casa de lugares diferentes para ir ensaiando esses métodos de construção da perspectiva a partir de outros pontos de fuga e distância. O exercício 8, que é o da casa vista um pouco de cima, a gente situa o quadro um pouco mais para cima para poder desenhar a planta numa inclinação parecida com o 30 de um lado e 60 do outro. No lado do 30, a planta vai estar mais distante do final da folha para ter o espaço para depois colocar o ponto de fuga, que aí eu já tracei o observador e tem as linhas paralelas para checar se cabe ainda nessa folha no quadro. A estrutura ali de cima em planta é uma com a proporção de uns 3 para coberta com cumieira que fica no meio, com telhado de 2 águas caindo para um lado e para o outro, e outra estrutura, uma laje com pilares retangulares e a aproximação disso ser uma modulação menor dentro, como se fosse uns 50 centímetros por 50. Eu também estou traçando uma ideia de espessura das paredes, que é como se fosse a metade da espessura do pilar, e situando as aberturas, a porta que dá para a varanda e a janela de frente da casa. As alturas dessa casa eu consigo ver por essa vista 1, que eu estou fazendo um tracejado ali. A cumieira é a altura mais alta, que é 3 mais 1, 4. A laje ela está na altura do começo da outra cobertura e tem uma espessura parecida com o do pilar. E aquela janela que eu coloquei ali em planta, ela tem uma altura de 1 de peitoril e mais 1 da janela. Essa altura final é a mesma altura da porta. Eu vou transferir essas medidas da altura para onde eu resolvi desenhar o começo do desenho e é onde está tocando no quadro. Então, essa altura do observador eu coloquei alinhada à altura da cumieira. Eu tracei 4 distâncias ali, um pouco proporcionais e a ver com a proporção que eu fiz na planta. E aí eu vou puxando as linhas do desenho, primeiro da quina da casa, para os pontos de fuga, pegando a altura em verdadeira grandeza e transferindo para trás, e a outra parte da laje eu transfiro para frente, porque ele está na frente. E aí eu faço uma linha também do ponto do observador até esses limites, batendo no quadro. Uma parte bate no quadro ampliando e outra parte bate no quadro diminuindo, que é o que está atrás do quadro. E aí eu vou encontrando a posição dessas colunas e do fim dessa estrutura. O fim da estrutura também do outro lado é de novo uma linha indo do observador até a quina da casa em planta, bate no quadro e eu transfiro para baixo. Estou situando da mesma maneira a janela
E eu tô pegando as alturas ali, transferindo o de um de peitoril mais um de altura. E agora eu tô fazendo também os pilares das partes que eu consigo ver do pilar. E vou transferindo ali para baixo. É bom fazer essas linhas um pouco mais fracas, que depois vocês podem ajustar algo que vocês sentiram que talvez tenha sido errado. Vou reforçando algumas linhas depois, indo para um ponto de fuga e para o outro. E a cumieira, eu tenho aquela altura de 1 metro que está subindo da linha de terra, eu transferi para trás e juntei com a linha do ponto de vista, batendo na planta, indo para o quadro, transferir para baixo. Eu estou pegando outras profundidades ainda agora da abertura da porta que está embaixo dessa laje. Então eu consigo ver uma parte dessa porta e eu consigo ver uma parte da quina da porta do lado de trás. Então eu vou transferindo essas medidas, que aí são só as verticais, para traçar o que eu consigo ver da casa e inclusive o final também da parede ali de trás. A profundidade é uma linha que vai para o ponto de fuga 1, enquanto a linha da parede da frente em si vai para o ponto de fuga 2. A cumieira, eu tracei também uma visual até eu ver a cumieira, o fim da cumieira ali atrás, e passei para baixo, e agora eu consigo traçar outra linha inclinada do telhado, que a linha do telhado não está indo para esses pontos de fuga, mas a linha da cumieira está. E aí eu vou reforçando aqui, encontrando a profundidade da janela. Essa profundidade da janela eu encontrei pela metade do pilar e fui transferir para trás. E aí eu consigo ver nesse caso um pouco só a parte de baixo. Espero que tenha sido interessante. Então, o exercício 9, a gente vai fazer uma reforma a partir da casa do exercício 8. Então, primeiro, eu estou marcando aí com vermelho um pouco mais claro o piso ao redor da casa de 1 metro e a gente vai criar um andar a mais com as medidas parecidas da casa do andar térreo. Então, primeiro eu estou apagando a coberta e estou criando aquelas medidas de 4, subindo no mesmo eixo da linha de terra, que vai subir mais um andar. Eu vou marcar o começo e o fim do beiral, do telhado, e aí a cumieira também, por esse mesmo alinhamento que já tinha embaixo. Depois eu vou subir um pouco mais essas paredes do segundo andar e vou situar também a janela com a mesma altura que ela tinha no primeiro andar. Vou traçando a profundidade, nesse caso eu vou ver um pouco mais a parte de cima da parede da janela e não a parte de baixo. Depois eu vou continuando a linha nessa mesma altura do peitoril para ser essa sacada, essa proteção da sacada da varanda de cima. E aí eu vou estender o pilar no mesmo local onde tinha o pilar embaixo. Então aí eu vou apagar só algumas partezinhas para poder traçar esse apoio do guarda-corpo da varanda de cima. A porta eu também estendi ela a partir da mesma posição que estava no andar de baixo e estou agora continuando a ver esse apoio do guarda-corpo de cima. Eu vou estender aqui as linhas do beiral também indo para o ponto de fuga 2 e vou encontrar no mesmo ponto que eu tinha parado antes a cumieira e aí eu baixo a outra linha. No mesmo alinhamento da porta de baixo, eu estou subindo a linha da porta de cima e nesse caso eu vou ver um pouco da grossura da parede na entrada vista acima da porta. Agora no chão
eu tracei um ponto para baixar um pouco uma medida e essa distância a partir do ponto de vista até o fim do piso. Então eu estou fazendo alinhamento a partir da quina da casa para encontrar essa distância com 1 metro a mais em perspectiva. E lá na linha de terra eu baixei um pouco essa medida, como se fosse talvez um quarto daquela medida de 1, para poder transferir para o chão e depois ir traçando para o restante do piso a partir do alinhamento com os pontos de fuga. Depois eu resolvi que eu só apaguei as coisas que realmente precisavam apagar, de coisas que tinham sido destruídas, e para ajudar a definir melhor os planos, eu estou pintando as paredes, a parede do lado direito, que é um pouquinho mais inclinada, eu estou deixando ela um pouquinho mais escura. E vou pintar também o piso. E posso até escurecer um pouco mais a parte de dentro da casa. Então essa foi a reforma da estrutura. E eu posso ainda imaginar algumas outras coisas, como o piso e esse traçado do piso, meio que indo para o ponto de fuga 2, para ter uma noção de textura do piso. E eu estou escurecendo dentro do ambiente, estou botando um pouco de grama do lado de fora. E podem até colocar outros elementos aí também. Vocês podem imaginar ainda alguma outra estrutura aí, móveis. O que eu resolvi também foi testar colocar algumas pessoas. Então, a lógica de escala é que vocês podem até puxar isso, entendendo que uma pessoa teria talvez entre 1,52 m, que tem uma marcação ali de 2, e puxando esses tamanhos que vão mudando de acordo com onde eles estão. Então, uma pessoa conversando com outra ali fora, resolvi botar uma rede, que esse espaço de 3 metros talvez desse para uma rede e alguém lendo. E espero que tenha sido interessante essa reforma de casa.